você que está assistindo a TV Câmara pelo canal 16 da NET. Começa agora o programa Vitalidade. Hoje conversamos sobre o Outubro Verde, mês dedicado ao combate à sífilis congênita. Dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis 2018 do Ministério da Saúde apontam um aumento no número de casos da doença aqui no Brasil em todos os cenários da infecção. Em 2017, foram notificados 24.666 casos, uma taxa de incidência de 8,6 casos para cada 1.000 nascidos vivos no país. A região Sudeste e a região Sul apresentam as maiores taxas, ambas acima da média nacional. Para falar conosco sobre o tema, recebemos a médica Maria de Lourdes Pereira Jäger, especialista em pediatria e professora do curso de medicina da Universidade Fevale. Então, a Maria de Lourdes, ela ministra semiologia pediátrica e saúde materna infantil. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade. Muito obrigada, agradeço aí o convite, né? E vamos ver se a gente consegue esclarecer, ajudar aí nessa campanha muito importante, né, que está sendo desenvolvida na prevenção de uma doença que acompanha a humanidade, né, e que ocasiona danos assim tão importantes à saúde. A sífilis, então, como a senhora falou, ela é uma doença milenar, né? Sim. Ela é causada por uma bactéria, a bactéria Treponema pálido, né? Sim. E como se dá a transmissão, então, e como ela age no corpo humano? A transmissão da sífilis, ela se dá através da relação sexual, né? Seja ela vaginal, anal, oral, e também através da transmissão ao feto pela gestante pela placenta, né? Então, são as maneiras como se pode adquirir a sífilis. E para falar um pouquinho mais, porque para chegar na sífilis congênita, que é essa que passa então da mãe para o filho, né? Vamos falar um pouquinho mais então sobre a contaminação e os tipos de sífilis, né? Por que tantos casos, né? Cerca de 6 milhões de novos casos a cada ano. Bom, a sífilis, né, como a gente já conversou, ela é transmitida através do ato sexual, seja oral, anal, vaginal e pela placenta, né? E ela é causada por uma bactéria, o Treponema pálido, e ela tem vários estágios, né, de desenvolvimento. Então, ela inicia como sífilis primária, que é, então, uma lesão nos órgãos genitais, em torno de 21 dias, mais ou menos, após a relação sexual, então, desprotegida. Essa lesão é uma lesão que não coça, não dói, teoricamente não incomoda a pessoa que adquiriu essa patologia. E ela cura, ela desaparece espontaneamente, tá? Então, isso faz com que a pessoa também não se preocupe com aquilo, porque aparece uma lesão, né? E ela vai ser suprimida, ela vai desaparecer de forma espontânea, podendo ocorrer isso até em 2 a 6 semanas após o aparecimento da lesão inicial. Tá? Então, o paciente desaparece aquela lesão ali primária, mas ele permanece com aquela bactéria, ele permanece infectado apesar de não saber. Né? Então, passa depois da sífilis primária, a gente tem uma segunda fase, então, dessa doença, que seria a sífilis secundária, em que a pessoa tem como manifestação clínica lesões de pele, que muitas vezes são confundidas, é uma reação alérgica, é um exantema viral, em que a pessoa apresenta lesões avermelhadas pelo corpo, principalmente na palma da mão, na planta dos pés, na região do dorso, na região do abdômen, e acaba sendo tratada como uma alergia, sendo tratada como uma manifestação de pele qualquer, que também vai desaparecer espontaneamente. Tá? Então, isso faz com que essa doença a pessoa acaba transmitindo para os outros, porque muitas vezes ela nem sabe que tem, tá? Porque ela tem essas características. Então, ela dura mais ou menos a secundária entre 6 meses e 6 semanas, desaparece, né? E depois ela fica numa fase de latência, ou seja, a pessoa continua sendo infectada, estando infectada pelo treponema, mas ela não tem manifestação clínica nenhuma. Então, ela pode ficar décadas tendo o treponema transmitindo para outras pessoas, sem que tenha sintomas nenhum, né? Então, ela pode, ser infectada aos 20 anos de idade
e ficar por um período aí de 20 anos, 15 anos, na forma latente, em que ela é transmissível, né? Ela vai fazer contágio de outras pessoas pelo ato sexual, mas ela não sente nada, ela não tem sintoma algum. Né? Depois de 2 décadas, 15 anos, ela pode vir a apresentar sintomas, que aí então é a sífilis terciária, que aí são sintomas mais graves, normalmente relacionados com alterações neurológicas, alterações cardiovasculares, alterações ósseas, em que a pessoa vai descobrir muitos anos depois da contaminação. E os sintomas, tanto para os homens quanto para as mulheres, são os mesmos? São os mesmos. Tanto para o hospedeiro masculino ou feminino são os mesmos. E uma das principais informações, um dos principais objetivos dessa campanha é levar mais informações, né, sobre então as formas de contágio, né? A senhora acredita que os jovens e outras faixas etárias são os mais atingidos pela doença? Porque a sífilis é uma doença grave, né? Sim, como a senhora falou. Potencialmente grave, falta informação, né? eles estão deixando de se proteger, de usar na os verdade, preservativos. o que ocorre? É a falta de informação, né? A falta de conhecimento do quão grave essa patologia pode se tornar, né? Não é uma patologia de uma lesão simples na região perineal, na região dos órgãos genitais. Não, ela pode vir a evoluir e se transformar numa doença grave, com alterações importantes no sistema neurológico, sistema cardiovascular e ósseo, mas as pessoas acabam não se protegendo, e entre as causas principais de não se proteger é uma doença curável. Então as pessoas não se preocupam muito. Se por acaso eu contrair sífilis, né, eu faço o tratamento e vou obter a cura. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer campanhas e fazer com que as pessoas tenham adesão a esse tipo de campanha de se proteger na relação sexual, até por uma questão muito cultural, que o Rio Grande do Sul tem um alto índice de sífilis e de outras doenças sexualmente transmissíveis, e está muito ligado à questão de cultura do povo, né, que não dá muita importância para a questão de proteção de sexo seguro, né? Então, hoje, os jovens, por desconhecimento, muitas vezes por achar que não vai ter consequências nenhuma, e a terceira idade, por não se preocupar também mais, porque não estão mais na fase fértil, não se preocupam mais com a questão de fazer sexo protegido, porque não tem mais o risco de gravidez, e acabam sendo uma das faixas etárias mais atingidas, então, por esse tipo de doença. No caso da sífilis, tanto a sífilis que acomete homens e mulheres, quanto a sífilis em gestante e a sífilis congênita, né? Os principais casos são na região sudeste e o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que vem junto com a região sul, né? Também são um dos principais índices, né? Se a gente fosse fazer uma analogia, a gente pensaria que seria o Nordeste, né? Até pela dificuldade socioeconômica, pela população, que fosse os estados em que tivessem uns índices mais elevados, e não é a região Sudeste, a região Sul. Por isso, muito por essa não adesão, por esse desconhecimento, e também por banalizar a doença, no sentido de que é curável, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto. E mesmo dentro da região sul, o Rio Grande do Sul, ele apresenta uma taxa maior que a média nacional, né? Sim. Falando um pouquinho sobre a sífilis congênita, ela é a segunda principal causa de morte fetal evitável em todo o mundo, precedida apenas pela malária, né? Hoje em dia, através do Sistema Único de Saúde pelo SUS, o pré-natal é disponibilizado, então, para todas as gestantes, né? Onde que está a falha? Porque no início do pré-natal, então as gestantes são submetidas a uma série de exames, ou deveriam ser, né? Então, na verdade, assim, é uma patologia que pode ser prevenível, né? Que não teria sentido nós termos ainda feto recém-nascido infectados com uma doença tão grave, com alta mortalidade. Basta apenas que a gestante faça o acompanhamento de pré-natal, e que está disponível nas unidades básicas de saúde, né? Tem de fácil acesso, e um exame muito simples de sangue no primeiro trimestre, que é o VDRL,
E no terceiro trimestre, que se repete esse exame, bastaria, né, para que se fizesse o diagnóstico da sífilis na gestante e um tratamento simples, né, com aplicações de medicação com penicilina, tu consegue tratar, né, que é de baixo custo, de fácil acesso para todo mundo, seriam as medidas necessárias para que a gente não tivesse tantos casos de sífilis congênita. No caso, uma gestante que tenha contraído a sífilis em algum estágio da gravidez, por exemplo, ou mesmo antes, né, pode passar para o seu bebê a doença. Isso. Mas isso não acontece em 100% dos casos? Não, mas é uma transmissão elevada, né? 60% a 80% da gestante que tem, que é portadora, né, do treponema, que tem a doença da sífilis durante a gestação, vai transmitir essa doença para o feto. E quanto mais precoce é a infecção, né, quanto mais perto da gestação ou até mesmo durante a gestação essa mulher contrair a sífilis, maior vão ser os riscos de transmissão para o feto. Essa bactéria, ela se comporta, né, no corpo humano de maneira diferenciada. Em alguns casos ela é mais severa e outros não, depende do organismo da pessoa, ou ela tem uma maneira, uma forma como ela costuma se manifestar? Todas as infecções se leva em consideração a imunidade individual, mas no caso da sífilis é certo que se a criança, o feto, né, for contaminado, a mãe tiver a sífilis, a doença durante a gestação, é praticamente certo que a criança, o feto, vai nascer portador de sífilis congênita. E que tipo de problemas isso pode trazer até para a mãe durante o parto, né, ou durante a gestação, se a gestação se torna uma gestação de risco, e para a criança depois que nascer? Durante a gestação, qualquer infecção que a gestante tenha, né, e que seja transmissível por feto, pode ser causa de abortamento, né? E depois do nascimento, esse feto, se não diagnosticado adequadamente, não tratado adequadamente, ele poderá vir a desenvolver a sífilis congênita, que é uma forma grave, né, da doença, com manifestações importantes, em que a criança vai nascer com lesões de pele, a criança pode nascer com alterações ósseas, alterações no sistema neurológico, ter, né, meningite e encefalite por sífilis, e que poderá, se não for diagnosticada adequadamente, ela poderá vir a óbito aí até os 3, 4 meses de idade. E a criança que tenha, então, nascido com uma sífilis congênita ou não, mesmo Sim. a mãe tendo, ela precisa de uma série de cuidados iniciais diferenciados Sim. e a longo prazo também? Sim. O recém-nascido, feto, né, hoje é preconizado e rotina, naquele momento anteparto ali, as mães fazem o VDRL, exatamente para que a gente possa ter uma triagem. Se a mãe não fez isso no pré-natal, a gente tem uma triagem de mães infectadas pelo treponema para que a gente possa tomar as condutas adequadas com o recém-nascido, né? Então, no momento do parto, a mãe realiza na maternidade o VDRL, que se for positivo na mãe, quando o recém-nascido nasce, a gente repete esse exame no recém-nascido, né? Se ele tiver titulações igual ou maior do que a mãe, ele vai receber, então, o tratamento. Antes do tratamento, ele precisa fazer uma série de exames, a gente vai ter que fazer uma série de exames de sangue, coleta de líquor, né? Porque a gente tem que descartar, até pelo tempo de tratamento, a presença do treponema no líquor, que é no cérebro do recém-nascido. Feito esses exames vindo compatíveis com sífilis congênita, esse recém-nascido ficará internado por um período prolongado para receber a antibiótico-terapia. E a mãe também, o tratamento E a mãe adequado. também recebe o tratamento, sim. Ele fica internado por um tempo, faz a antibiótico-terapia e quando ele recebe alta, ele mantém ainda controles em 30 dias, em 60 dias, pelo menos até os 6 meses de idade, ele se mantém sendo controlado com exames subsidiários, né, exames complementares, para que a gente vá então mapeando se realmente a sífilis foi controlada. E se caso a criança nascer sem a sífilis congênita, também é um protocolo
Não, de como se deve É por isso agir? que a gente faz a titulação. A gente faz a titulação na mãe, antes do parto, e depois a gente faz a titulação no bebê. Se o bebê tiver, existe um protocolo do Ministério da Saúde em que a gente segue para tomar as condutas nessas situações. Se um recém-nascido tiver uma titulação menor ou igual à que a da mãe, a gente considera que isso possa ser uma cicatriz, ou seja, ele teve contato com o sangue da mãe através da placenta, mas ele não desenvolveu a doença. Então a gente não faz tratamento algum e só mantém um acompanhamento. Repete esses exames em 30 dias, em 60 dias, vai repetindo até 6 meses de idade. Se ele apresenta titulações no exame de sangue superiores, né, à da mãe, igual ou superiores à da mãe, a gente já institui o tratamento ali no momento do nascimento. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Vitalidade de hoje traz mais informações sobre a sífilis, em especial a congênita, motivo então da campanha Outubro Verde. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Vitalidade e conversamos com a médica Maria de Lourdes Pereira Jäger sobre o Outubro Verde, mês de combate à sífilis congênita. Então, Maria de Lourdes, nós temos alguns dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que mostram que em 2016 havia mais de 500 mil, aproximadamente 661 mil casos de sífilis congênitas no mundo, resultando em mais de 200 mil nascidos mortos e mortes neonatais, né? Falando um pouco sobre o tratamento, né, das mães diagnosticadas com a infecção, né, e do parceiro, porque no primeiro bloco a gente acabou não tocando, né, no parceiro, mas também é importantíssimo que ele faça o tratamento, né? Isso. Então, assim, a gestante, né, que durante o pré-natal, no início do pré-natal, ela fizer o exame, né, o teste para diagnosticar sífilis, ela já deve de iniciar o tratamento já no primeiro teste reagente, né? E o tratamento é um tratamento bem simples, com medicação injetável, que é a penicilina. Pode ser a penicilina benzatina, né? Que você vai fazer várias doses únicas, né? Várias doses em que a paciente vai se tratar. E durante esse tratamento é muito importante, na anamnese, né, o pré-natalista, o obstetra, explorar a questão da saúde, de como funciona a saúde sexual daquela gestante, para que ele faça uma busca ativa dos parceiros. Tipo, se ela tem um parceiro único, esse parceiro deve de fazer o exame também e também realizar o tratamento, né? Se ela tiver mais que um parceiro, tem que fazer esse tipo de busca e esses parceiros também serem diagnosticados e adequadamente tratados. Porque se isso não acontecer, o que vai ocorrer? A gestante vai se tratar e durante a gestação ela vai se reinfectar, expondo o feto ao risco da contaminação pela sífilis congênita. O que quer dizer o termo herança sifilítica?
O termo herança sifilítica a gente utiliza em função de que uma doença, né, que está sendo desenvolvida, que a mãe contraiu, né, ela acaba perpetuando, né, essa patologia, porque é uma doença que é transmissível através da placenta. Então, o recém-nascido, o feto, né, que é gerado no ventre, no útero de uma mãe que é portadora do treponema, ele já vai receber, né, como herança, além de toda a carga genética que ele vai receber daquela mãe, ele já vai receber como herança também a sífilis, né, congênita. Que recado, que mensagem a senhora deixaria em relação ao Outubro Verde, né? Esse mês marca, né, a conscientização, o combate a essa doença, mas é uma doença que nos acompanha desde o início, desde o né, início da civilização. Da civilização. E apesar de ser uma doença que tem um tratamento fácil, de baixo custo, é uma doença que a gente não consegue erradicar do nosso meio. Então a mensagem que eu deixaria é que as pessoas, né, procurassem ajuda, que as pessoas procurassem as unidades básicas de saúde na busca de fazer o exame. Né, mesmo quem não esteja grávida pode procurar para fazer esse exame. Sim, porque pode lá atrás, na sua juventude, ter sido contaminado, ter passado pela fase primária, secundária e hoje está na fase latente, que vai se desenvolver sintomas importantes e graves, né, e que são facilmente preveníveis através das relações sexuais seguras. Então, que o paciente, que a população desenvolva, né, essa educação para as relações sexuais seguras e que, na dúvida, na suspeita, procure a unidade básica de saúde e realize o teste. Falando um pouquinho mais de dados, então, em 2017 foram notificados no Brasil 24.666 casos de sífilis congênita, né? Porque, como a gente viu no decorrer do programa, algumas gestantes infectadas acabam não passando para o seu bebê a sífilis, né? Que seria a sífilis congênita, mesmo que o grau de contaminação seja bastante elevado, como a senhora explicou. Então, de sífilis congênitas em 2017, 24.666 casos, sendo uma taxa de incidência de 8,6 casos para cada 1.000 nascidos vivos no Brasil. E como a gente falou no primeiro bloco, as regiões sudestes, 9,4 casos para cada 1.000 nascidos vivos. É maior que a média nacional. E na região sul, 9,1 né, casos para cada 1.000 nascidos vivos, apresentando as maiores taxas, ambas acima da taxa nacional. Então, é inadmissível esses dados, né, para o acesso que a população tem, tanto para o diagnóstico como o tratamento. A gente tem ainda, de cada 1.000 nascidos, 9,1, né, que é o nosso indicador aqui no Rio Grande do Sul, crianças infectadas pela sífilis. Né? Além disso, o valor investido pelo governo, pelo Sistema Único de Saúde, em campanhas ou em procedimentos, né, relacionados à EST são valores bem altos. Nós temos aqui, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a sífilis atingindo mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Continua a sua erradicação sendo um desafio, né? Um desafio global, né? Porque Exatamente. Em todos os países, inclusive nos desenvolvidos, essa doença está presente. E aqui no Brasil, somente em 2017, o Sistema Único de Saúde, o SUS, gastou 2,8 milhões de dólares com procedimentos de médicos e alto custos relacionados às infecções sexualmente transmissíveis, na maioria delas, então, aos casos de sífilis. Nem aos casos de AIDS, né, e HIV, mas aos casos de porque, sífilis. como eu te coloquei, se a gestante, durante o pré-natal, é diagnosticada, faz o tratamento, né, faz um acompanhamento adequado, o custo desse tratamento ele é baixo para o Sistema Único de Saúde. Em compensação, se ela não faz a identificação ou ela não faz o tratamento que foi preconizado durante a gestação, quando o recém-nascido, quando aquele feto nascer, ele vai ocasionar um custo muito mais elevado, porque é um tratamento especializado, é um tratamento que ocorre, que o recém-nascido precisa de tratamentos dentro de uma UTI neonatal, em que ele é submetido, além do custo, ele é submetido, né, é uma série de exames invasivos que esse recém-nascido vai fazer e que podem ser perfeitamente preveníveis se a gestante fizer o que ela precisa fazer durante o pré-natal.
E, além disso, um acompanhamento a longo prazo. E aí necessitará de um acompanhamento a longo prazo. Então, é uma criança que vai gerar um custo para o sistema, é uma criança que vai ser invadida, vai precisar fazer exames subsidiários que vão ser invasivos, sem a necessidade, né, visto que é muito simples, tanto a prevenção de tu não adquirir sífilis através do uso da camisinha, do sexo seguro, e se por acaso tu for infectado, também o diagnóstico é feito de forma simples e o tratamento simples e de baixo custo. Então não tem por que essa doença continuar ainda nos trazendo, né, tantos fetos infectados, tanto custo pós-natal, né, sem necessidade. Muito obrigada, Maria de Lourdes, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, trazendo informações hoje não somente sobre a sífilis congênita, né, mas a sífilis de um modo geral, tão esclarecedora. Eu é que agradeço, muito obrigada aí pelo convite e à disposição sempre que tu precisares. Muito obrigada. Nosso programa chegou ao fim. Hoje conversamos sobre sífilis, em especial sífilis congênita, em alusão ao Outubro Verde. Nossa entrevistada foi a médica especialista em pediatria, Maria de Lourdes Pereira Jäger, que também é professora do curso de medicina da Universidade Fevale. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, e você pode mandar as suas sugestões de pauta por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.